Olá, boa tarde. Meu nome é Carol. Estamos aqui com o Coronel Paulo Henrique e com a Sargento Fernanda. O Coronel, comandante do 8º Batalhão do RPM. E ao meu lado está a Bel. Olá, boa tarde. Meu nome é Brenda. Hoje nós vamos falar sobre a carreira militar e a trajetória de vida do Coronel Paulo e da Sargenta Fernanda. Será que vocês podem nos contar se vocês são daqui e a sua trajetória de vida? Ei, Carol! Bem, obrigado, Brenda, obrigado pela oportunidade. É muito bacana estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, parabéns pelo ambiente que está sendo feito aqui. Me sinto muito honrado e lisonjeado de estar aqui hoje conversando com vocês. E é uma honra da gente poder contar um pouquinho da nossa história da Polícia Militar, contar um pouquinho sobre o que é a Polícia Militar, né? As pessoas têm muitas dúvidas e a gente vai estar à disposição aqui. Pode fazer as perguntas que vocês quiserem. A gente vai estar esclarecendo para vocês tudo que vocês quiserem, tá bom? Vou começar contando então um pouquinho, você perguntou, né, da trajetória minha, né? Então vamos lá, eu entrei na Polícia Militar no ano de 1995. Eu fiz o curso de oficial. A polícia ela tem algumas formas de você ingressar. Ou você pode ingressar como soldado, que aí você entra iniciando o que a gente fala na carreira das praças. O que são as praças? Praças são soldado, cabo, sargentos, subtenentes. E tem uma outra classe, nossa, policiais militares, são a classe dos oficiais, que aí vem os tenentes, capitães, majores, tenente-coronel, e a última é o posto de coronel. Eu já fiz o curso direto para oficial, então eu fiquei 4 anos na Academia de Polícia Militar em Belo Horizonte, que é uma faculdade, né? Como se eu estivesse fazendo curso. Eu passei no concurso e fui fazer o curso. Esse curso, na época, demorava 4 anos. Hoje é algo em torno de 2 anos, 2 anos e meio, o curso de oficial. Então, eu fiquei em Belo Horizonte de 95 até 98. Em 98, então, eu me formei, né? Aí eu me tornei um aspirante. Aspirante é como se fosse um estágio para a pessoa ser promovida ao primeiro posto na Polícia Militar de oficial, que é o tenente. Então, eu fiquei durante 6, 7 meses como aspirante. E como aspirante, eu fui trabalhar na cidade de Conselheiro Lafayette. E fiquei lá, fui promovido a tenente lá, na época, segundo tenente. Em 98, fiquei lá 1 ano em Conselheiro Lafayette. Depois eu fui para Mariana. Aí na cidade de Mariana eu comandei o pelotão da cidade de Mariana, né, que é o policiamento todo da cidade. Fiquei 5 anos em Mariana até o ano de 2004, de 99 a 2004. E depois eu comecei a ir para um monte de cidades. Foram 13 cidades que eu já trabalhei. Saí de Mariana, fui para Ouro Preto. De Ouro Preto eu fui para Ibirité. Trabalhei em Ibirité um pouco. Fui para Sarzedo, que é também na região metropolitana. Depois voltei para Ibirité, fui para Contagem, fui para Belo Horizonte. Aí depois eu voltei para Ouro Preto, fui para Itabirito e aí fui parar em Guanhães como tenente-coronel. E eu fui promovido em Guanhães, tenente-coronel agora recente, né? E vim aqui para Governador Valadares. Tem 2 meses que eu estou aqui em Governador Valadares, comandando a 8ª região da Polícia Militar. A região é a estrutura maior da PM. Aqui nós somos responsáveis por 58 cidades da nossa região. Essa é mais ou menos a minha trajetória aí, né? Bem rapidinho passando. Vou deixar aqui agora a Sargento Fernanda se apresentar e ela falar um pouquinho da dela também. Então, meninas, boa tarde, né? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, né? Por estar aqui. Parabenizar vocês pelo espaço, pela atividade que vocês exercem, né? Assim, né? Que dá um pouco de medo, mas é assim mesmo. Enfim, eu sou natural de Virgolândia, não sou de Valadares. Eu cresci na cidade de Peçanha, foi na cidade de Peçanha que eu estudei, me formei, ensino médio. E lá na cidade de Peçanha que eu tive, né, vontade, que eu desenvolvi esse desejo de ser policial militar. E eu lembro que assim que eu terminei o ensino médio, quando eu estava no 3º ano, eu já estudava para o concurso, mas eu não tinha experiência nenhuma, né, com cursinho, nem sabia que existia cursinho para isso. Daí eu fiz a prova em 2009, só que daí eu não passei. Meio que desisti do sonho de ser militar. Aí depois de um tempo 2009, meus pais resolveram mudar para cá, para Valadares. Aí que eu tive acesso a cursinho e tal. Aí depois de um tempo eu fiz o cursinho, abri o concurso, eu fiz a prova e passei. Então eu entrei na polícia em 2014 e em janeiro agora faz 10 anos que eu tô na polícia. Eu entrei soldado, né? Entrei na carreira das praças, diferente do comandante. E fiz o curso em Belo Horizonte, fiquei em Belo Horizonte por
11 meses por causa da Copa, né, do Brasil em 2014. A gente estagiou lá na época, na época da Copa, né? E depois disso formei, fui trabalhar, voltei para a cidade de Peçanha trabalhar, só que na época que eu voltei, meus pais já não moravam lá, aí eu ficava uns dias lá trabalhando, depois voltava para Valadares, tipo, eu tava de folga. Nesse meio tempo, eu fiz o concurso interno para sargento, porque na polícia você tem as duas opções, você espera o tempo para você ir a cabo e depois ir a sargento, ou você faz o concurso interno. É muito concorrido, é uns concursos muito difícil, mas eu estudei, tentei mais de uma vez e consegui passar. E com 5 anos de soldado, passei para sargento, fiz o curso, daí eu voltei para Peçanha. Então, trabalhei em Peçanha mais 3 anos, depois eu fui para Croacia, fiquei lá 4 meses e vim para cá. Aqui em Valadares tem mais ou menos 2 meses que eu tô trabalhando. Coronel Paulo Henrique, nós gostaríamos de saber se seus pais sempre apoiaram vocês ser policial ou da onde surgiu a ideia de ser policial? Nossa, muito legal essa pergunta, né? Geralmente as pessoas entram porque são vocacionadas, né? Tem uma vocação, quer ser policial militar, igual a Fernanda falou aqui, ela tinha o desejo. Eu, sendo bem sincero para vocês, eu nunca imaginei que eu ia ser policial militar, porque na minha família não tem nenhum policial militar, até hoje não tem, né? Eu sou o único da família como policial. Então eu não tinha esse incentivo, né? Não conhecia a carreira. Eu sou natural de Juiz de Fora, né? E lá eu trabalhava com confecção, fazia roupas de malha, né? Camisa. Lá em Juiz de Fora tem muito confecção. E eu trabalhava nessa confecção, eu tinha 18 anos, né? Quase a idade de vocês, um pouquinho mais. E eu já tinha uma confecção com 8 pessoas que trabalhavam para mim. Então eu tive que assumir a responsabilidade muito rápido, né? De ter que pagar o salário dessas pessoas. Inclusive, pessoas até tinham mãe de família, pai de família. E eu tinha essa responsabilidade. Mas teve uma época, então, lá nos idos de 90, que o país passou por uma crise muito forte. Foi mais ou menos igual essa crise que nós passamos de Covid agora. Então, muitas empresas quebraram. E eu estava começando. Então, o que eu tive que fazer? Eu não queria ficar com o nome sujo, eu não queria ficar devendo as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que dependiam de mim, né, do salário. Aí eu vendi as máquinas, vendi as roupas, vendi tudo, paguei todo mundo, deixei todo mundo certinho. Mas não aguentei, a minha empresa quebrou. E eu fui buscar fazer outras coisas, então, né? Estava passando por muita dificuldade, aí eu morava de aluguel e eu comecei a estudar. Então, eu fiz um monte de estudo. Eu estudei e passei em um monte de concurso. Eu passei no concurso no vestibular para Direito, lá em Juiz de Fora. Eu passei no concurso de Correios. Eu passei no concurso até do Serviço de Limpeza Urbana lá de Juiz de Fora. Para trabalhar na parte administrativa. Então eu estava fazendo tudo, eu tinha que arrumar um emprego. E aí teve o da PM também. Aí eu falei, vou fazer esse curso também. Passei nesses, aí eu fui escolher um. E por que eu escolhi a Polícia Militar para entrar? Porque quando eu entrava, a Polícia Militar, quando você já entra, você já recebe um salário. Então você estudando, né, você está lá na academia, você já recebe um salário. Opa, tá bom. E a PM tinha também direito, eu gostava muito do direito. Então eu entrei e falei, vamos ver o que é, fico lá um tempo, se eu não gostar eu saio e tal. E aí eu fiquei 4 anos na PM estudando lá, né? E aí que eu fui conhecer o que é a Polícia Militar, assim, academicamente. Mas depois que eu saí, até então ficava assim, não é muito a minha não, é muito rigor, né? Aquela coisa de ter que estar fazendo barba todo dia, a farda toda passadinha. E eu já tinha muita responsabilidade, porque com 18 anos eu tinha confecção. E eu falei, essas coisas não é para mim não. Então eu queria sair. Aí depois, só que eu formei, aí eu fui trabalhar em Lafayette. Aí eu fui trabalhar realmente na atividade de rua, né? Trabalhar nas operações, atendendo ocorrência, comandando equipes. E aí eu comecei a gostar. Comecei a gostar, e aí eu me apaixonei pela polícia. Hoje eu não sei fazer outra coisa que não seja ser policial militar. Então eu falo que nem sempre é uma vocação o seu trabalho. Eu falo que é Deus que dá a missão pra gente, que eu nem imaginava. E Deus foi e me colocou, foi Ele que colocou lá. Podia ter colocado várias outras pessoas, inclusive eu sempre falo, né? Podia ter outras pessoas muito mais inteligentes do que eu, né? Mas Deus me escolheu. Então hoje eu vejo como uma missão divina, uma missão de Deus, da gente estar ali procurando fazer o máximo para poder ajudar as pessoas, para trabalhar na questão da segurança pública, que é muito importante. E a gente faz, né? A polícia, a gente faz tanto o trabalho de segurança, mas ajudamos todo mundo a fazer o trabalho dele. Por exemplo, a polícia ajuda lá nos hospitais, né? No Covid agora nós ajudamos muito.
ajuda nas escolas, né? A gente tem policiamento nas escolas, a gente tem um PROED, nós damos aulas nas escolas. Enfim, todas as profissões a gente ajuda bastante, além de fazer o trabalho de segurança. Então eu me apaixonei por conta disso, mas eu não tive nenhum incentivo familiar, porque eu não tinha, até hoje, não tenho nenhum parente na Polícia Militar. Já a Fernanda foi diferente, né, Fernanda? Eu sempre tive vontade. Mas assim, inicialmente, meus pais não me apoiaram. Meu pai meio que não falava nada, mas minha mãe, no início, quando eu estava estudando, ela não queria muito não, né? Os pais, a gente costuma ter bastante medo. Minha mãe tinha muito medo, agora não, já acostumou. Mas familiar também, eu não tive familiar. Eu tenho um primo que era de primo do meu pai. Aí, depois que ele entrou na polícia, ele, tipo, né, me dava dicas, começou a me apoiar, me deu uns materiais de estudo também. E é isso, tipo, de como surgiu o desejo, não sei, desde nova. Eu só lembro que eu sempre tive vontade. Teve muita dificuldade ao longo do tempo para se adaptar? Nossa, muita dificuldade, porque você imagina, eu saí de Juiz de Fora e fui para Belo Horizonte, fiquei 4 anos em Belo Horizonte, eu não conhecia ninguém, não sabia nada, eu nunca tinha ido em Belo Horizonte. E eu fui ficar lá 4 anos dentro da academia da Polícia Militar, e eu fiquei no alojamento, né? Lá nós temos alojamentos. E a partir dali, então, foi muita dificuldade de adaptação, né? Porque eu não sabia, não conhecia. Adaptar na cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade muito grande, né? E Juiz de Fora é grande também, mas não chega aos pés do que é Belo Horizonte. E os percalços depois da própria profissão. Eu já trabalhei em 13 cidades diferentes. Então, a gente está cada hora num lugar, né? Hoje eu vejo isso legal, porque é até uma oportunidade de eu conhecer outras pessoas. Eu estou aqui em Valadares, conhecendo vocês, participando desse projeto, conhecendo a cidade, fazendo novos amigos, trabalhando com novos companheiros. Então são desafios que eu gosto dos desafios. Mas no início foram muita dificuldade, pela adaptação, né, do regime policial militar, e a época ainda era muito mais rigoroso do que é hoje, muito disciplinar. Adaptação na cidade, Belo Horizonte, que é uma cidade muito nova para mim, e com o próprio serviço, né, a gente... eu não sabia, como eu falei, eu não sabia nem o que era ser policial militar, o que fazia um policial militar. Então, nesse início, foi essa dificuldade, mas a gente superou. A instituição, ela é sensacional. A Polícia Militar, eu falo sem medo de errar, que é um dos melhores concursos públicos que nós temos. Nós temos para todas as áreas, né? Qualquer pessoa, você tem uma formação em engenharia, você quer trabalhar na área de engenharia, a polícia tem a área de engenharia. Você gosta de dar aula, a polícia, a gente ministra aulas também. Você gosta de comunicação, igual vocês aqui, a gente tem um setor de comunicação organizacional, tem a parte de recursos humanos, tem a parte de logística. Então, a polícia é muito grande, muito ampla. Então, a gente acaba que o seu perfil, você vai se adaptando a algumas coisas e a polícia ajuda muito. Então, hoje sou muito satisfeito, muito feliz, mas no início, respondendo a sua pergunta, foi bem difícil a adaptação. E para você, Sargento Fernanda, teve muitas dificuldades em adaptar em cidades? Então, mesmo problema dele, eu saí daqui com 22 anos e fui para Belo Horizonte. E pasme, mamãe não foi me levar, eu fui sozinha. E eu cheguei lá em BH, uma amiga minha tinha me passado um contato de uma pessoa que eu ia dividir um quarto num apartamento lá, com mais 2 meninas. Quando eu cheguei na casa, a dona falou comigo, olha, você tem 1 semana para você arrumar um outro lugar para você ficar, porque o pessoal do prédio falou que não é para ficar mais que 2 pessoas no quarto. Eu... Ok, mas eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, não conhecia ninguém, e eu precisava arrumar um lugar no Prado, e se conhecer ninguém, ia arrumar uma casa. Mas graças a Deus, tipo, eu conheci outras meninas que estavam na mesma situação, aí a gente procurou casa junto, alugamos uma república e fomos morar. E tipo assim, e na correria, e comprar coisa em topa tudo, pra montar uma casa, e o curso acontecendo, porque a gente apresentou e aula o dia inteiro, só saía à noite, era tipo, só tinha a noite e o fim de semana para resolver as coisas. E é muito longe. Então, assim, dificuldade que eu sentia muita dificuldade de ficar longe da família. Porque daí você não tinha como vir todo fim de semana, que a gente trabalhava. Aí vim uma vez no mês só e voltava chorando, mas é isso aí. Fora isso, depois que a gente forma, né, a vida fica mais fácil, por mais que eu não fiquei em Valadares trabalhando, tipo, eu fiquei em Peçanha, mas para ir e voltar, então é bem mais fácil, né? Mas a vida em curso, ela é um pouco mais difícil, e para mim que saí da roça, literalmente, para ir para a capital, então, assim, é uma mudança enorme, né? Qual foi as suas maiores conquistas no meio militar? Não, foram muitas, sabe? Eu tive muitas, eu sou privilegiado, né? Deus me ajudou bastante na minha profissão.
A grande conquista que a gente tem dentro da instituição é a gente ser capaz de fazer qualquer coisa. E isso a gente aprende na polícia. A gente é multimissão. Então, a missão que dá pra gente, a gente faz. E o que for. Hoje eu recebi a missão de estar aqui conversando com vocês e a gente vem e sai e as coisas fluem, né? Então, a polícia, ela prepara a gente, assim, para uma gama de oportunidades, de missões, assim, que a gente nem imagina. E a gente é capacitado, sabe? A gente vê que a gente consegue fazer. Então, o curso da PM me ajudou bastante nisso, a aumentar bastante a nossa visão. E aí foi a primeira conquista que eu tive, né? De desinibir, de conseguir conversar, de conseguir tratar as coisas. E dentro da carreira, eu tive muitas conquistas também, né? Foram promoções aí que eu fui passando, eu fui promovido, eu consegui concluir o curso, já foi uma grande conquista, porque era 4 anos, é difícil, não foram todos que foram aprovados, que conseguiram concluir. Na verdade, a primeira conquista é na prova, né? Quando você faz a prova para entrar. Já é muito difícil, muito concorrido. E depois aí a gente vai trabalhando, vai vendo as nossas promoções, e difíceis também a gente ser promovido, né? Porque você tem que ter uma conduta muito ilibada, tudo muito certinho. Mas aí, na carreira, eu fui tendo todas essas conquistas. E outras grandes conquistas que eu tive também foi o leque de amizades que eu fiz. Onde eu vou hoje no estado, pelo fato de eu ter trabalhado em 13 cidades diferentes, quando eu falo cidades, 13 cidades, são 13 cidades sedes, né? Mas só aqui, hoje, eu comando 58 cidades. Então, olha só, né, como é que a gente tem a oportunidade de conhecer várias outras cidades, várias outras pessoas. E eu fiz muitas amizades, muitos amigos. E o mais legal nosso é isso aí, sabe? A polícia, ela te dá a oportunidade de você conhecer muitas culturas diferentes, muitas oportunidades, muitas pessoas bacanas. E aí foram assim, né? Essas são o principal legado que a PM deixou para mim, as principais conquistas que a gente teve aí foram essas. Você tem alguma sugestão de projeto ou cursos para os nossos adolescentes agora? Legal, né? Eu gosto muito de trabalhar junto com os jovens, porque os jovens... E os jovens, o que eu acho mais legal do jovem de vocês é que vocês conseguem questionar, sabe? Isso é muito legal, porque a gente cai num comodismo, a gente cai assim numa zona de conforto que o jovem não tem. Então o jovem questiona, o jovem quer mudar o mundo, o jovem não aceita aquelas coisas do jeito que estão. Isso é muito legal, porque gera uma energia em cima e que faz as coisas mudarem. Então, para a segurança pública, o trabalho da juventude é essencial. E aí eu gosto muito, eu vou nas aulas, nas escolas, eu dou palestras, e eu participei eu tenho um curso que eu fiz que chama Jovens Construindo a Cidadania. E onde a gente foi lá para a sala de aula com os jovens e ali debater com eles, sabe, como que a gente pode fazer para construir um mundo melhor no nosso espaço. E aqui na escola aqui de vocês, quando eu entrei aqui a primeira vez, eu vi o quanto que vocês são bacanas quando vocês participam. É uma escola limpa, é uma escola assim que pensa, que eu costumo falar, pensa fora da caixa. Olha, isso aqui, eu nunca vi uma escola que tem uma estrutura dessa daqui, que pode fazer esse podcast, né, que tem esse ambiente aqui, né, de gravação. Eu vi ali a sala de vocês ali com um monte de computadores e tal. Eu tenho certeza que tem o dedo de vocês ali, sabe, ajudando a construir. Tem pessoas que estão por fora trazendo esses recursos, mas ali são os jovens, eu quero isso, eu quero fazer aquele outro, eu quero debater, eu quero fazer um podcast. Então, o jovem é muito bacana. Eu tenho, assim, a juventude como grande parceiro da Polícia Militar, para ajudar a gente a melhorar a segurança pública. Então aqui, na comunidade aqui, a gente está com muitas ideias, fervilhando na cabeça, que eu quero fazer com vocês. Eu quero montar aqui uma fanfarra junto aqui com vocês, de banda, para tocar. Eu quero fazer alguns projetos sociais. Eu tenho um projeto que eu sou doido para fazer, que vai ter de vocês, sabe? Que é da gente fazer um concurso de modelo dentro aqui dos aglomerados. Olha só, mas é modelo mesmo, né? Para ir, para aprender a desfilar nas passarelas, fazer um book, fotografia e tal. E se vocês toparem, a gente vai fazer umas coisas muito legais aqui no bairro, na região toda, né? Em toda a comunidade. Então é isso. A gente tem fervilhando de ideias de projetos para trabalhar junto com a juventude toda. A gente pede que vocês apoiem a gente, que vai ser muito legal. Sargento Fernanda, para você que é policial feminina e tem muitas meninas que querem seguir essa carreira como policial, qual é a dica que você dá para essas meninas que querem seguir? Então, o que acontece? O concurso da polícia, ele reserva só 10% das vagas para as mulheres. Então, assim, a dica é estudar muito. Tipo assim, não vou estudar 1 horinha por dia. Cara, é muito pouco.
tem que ser 2, 3 horas por dia, ter uma disciplina de estudo, porque você vai ter que quase fechar a prova, entendeu? Então, se você for mediano, você não passa. E hoje é muito mais concorrido, né? Muito mais pessoas querem passar no concurso público, principalmente, né, para a área militar. Então, é estudar mesmo, estudar muito, esforçar e depois treinar bastante o teste físico. Eu tinha muita dificuldade de fazer flexão na época. Eu fazia academia na época, tipo, eu não tinha condições de pagar um personal, por exemplo. Aí, onde eu treinava, o cara falava assim, não, desiste, você não vai conseguir fazer essa flexão até o dia do TAF. Assim, consegui fazer? Eu fiz 4, mas só contaram 2. Mas tá bom, pelo menos eu entrei, graças a Deus. Então, assim, a gente é mais fraca em questão de força física para algumas coisas. Então, assim, hoje, a gente não tem mais flexão, né? A gente tem barra fixa. Então, eu tenho muita facilidade em barra fixa. Mas flexão, nossa. Então, assim, além de estudar, tem que treinar também, entendeu? Correr. Então, é isso, estudar bastante, pra sair bem na prova e ganhar diferença também no teste físico. Sargento Fernanda, tem muito preconceito por ser policial feminina. Existe muito preconceito? Como assim o preconceito que você fala? Porque praticamente alguns homens não aceitam mulheres na mesma coisa do que eles. Aí você teve muito preconceito? Você fala dentro da profissão? Então, o que acontece? Na polícia a gente é militarizado, né? A gente tem uma hierarquia de disciplina muito rígida e tal. Então, assim, você é na polícia um número e você é a sua graduação. Igual tá eu e ele aqui, eu sou mais moderna e tal, ele que vai tomar todas as decisões. Agora, se tiver eu e um cabo e um soldado, por exemplo, eu vou tomar todas as decisões. Que é a pessoa gostar ou não, a não ser que se for uma ordem legal, ele não vai cumprir. Agora, se for uma ordem legal, não tem por que questionar ou não fazer. Até porque, se a pessoa não fazer, você pode prender ele, ou você tem que prender ele, no caso. Entendeu? Então, assim, essa questão do preconceito, não, é bem tranquilo. Entendeu? Essa pergunta é muito legal, né? Eu vou me atrever aqui a falar dela também. Eu acho isso muito bacana, porque é uma superação para as mulheres, né? As mulheres entram, você falou uma pergunta e eu sei onde você quer chegar, porque é isso mesmo. Nós estamos lá numa instituição muito masculinizada, a maioria, você viu que a Fernanda falou, só 10% de vagas para as mulheres. E por que é só 10% de vagas? É pela característica da profissão e a gente tem uma lei, né? A gente fala que é uma lei do efetivo, essa é uma previsão que vem em lei. Então não é porque a gente discrimina, eu quero só ter 10% para mulher, não. A gente tem uma previsão dentro da lei e essa lei ela prevê que seria o 10% do efetivo feminino, por isso que os concursos têm 10%. Mas ao longo da carreira a gente vê, né, como que é... Hoje é até mais tranquilo, né, Fernanda, porque... já está mais acostumado, mas as primeiras meninas, né, as primeiras policiais femininas que entraram, certamente elas sofreram preconceitos, né, de força, de será que vai dar conta, será que, né, que ela tem capacidade para isso, e a polícia, então, principalmente tempos atrás, era muito de vigor físico mesmo, né, a gente treinava muito fisicamente. Hoje não, hoje as mulheres dão show, né? As mulheres hoje são extremamente capacitadas, são as melhores, são as mais inteligentes, são as que atiram melhor, são as que tiram as melhores notas, e é verdade, o homem é mais forte fisicamente, porque a natureza fez assim, né? O macho é mais forte geralmente, tirando eu, que eu não sou muito homem, né? Essa carcaça minha aqui não mostra muito de força física não, mas geralmente o homem ele é mais forte fisicamente, mas as mulheres sempre são mais inteligentes. Então elas tiram de letra. Fernanda hoje tira de letra, trabalha na equipe com a gente, sou eu, ela e mais 2 homens. Então é só ela de menina na nossa equipe. A gente faz bullying com ela, né? A gente não ela, mas ela tira de letra, né? Eu acho muito legal, essa pergunta foi muito bacana. Para encerrar aqui, qual o conselho que você dá para os jovens de hoje em dia, de jovens agora? Olha, o principal conselho que a gente dá, sabe, temos que tocar nesse assunto, né? É relacionado a drogas, né? Porque a droga, ela acaba com a pessoa, acaba com a família, acaba com a sociedade, ela é a mola propulsora da criminalidade. Todos os crimes que acontecem, a maioria dos crimes que acontecem, lá no início está relacionado a drogas. O roubo, a pessoa rouba para poder levantar dinheiro para comprar droga, os furtos, homicídios, nós temos brigas de gangues e tal. Então tudo começa com o submundo das drogas. E o traficante, né, eu falo com muita tranquilidade sobre isso, muitas das vezes, a maioria dos traficantes, traficante mesmo que eu estou falando, não é aquele que faz um movimento ali pequeno de drogas ali que a gente chama de aviãozinho. O traficante mesmo, a maioria das vezes ele não usa droga. Outro dia eu vi e não deixa os filhos usar, porque ele sabe que faz mal.
né? Então, ele não quer, mas ele quer o dinheiro, né? Então, a gente tem que abordar esse assunto. É assunto delicado, mas a gente tem que falar na família da gente, com as crianças, logo no início, sabe? As pessoas estão começando ali a vida dela, né? Como novinho, como criança, a gente já tem que começar a falar sobre drogas. Por isso que a polícia tem o PROED, que é um programa de resistência às drogas e à violência. Eu não sei se aqui na escola tem o PROED, ou se teve, se não tiver, nós vamos trazer, sabe? Que a aula que os militares vêm aqui para falar sobre drogas, de prevenção. E a gente tem ainda, nós temos que trabalhar isso, né? Porque a maioria dos jovens iniciam as drogas por questão de afirmação, sabe? Ele está no local, os amigos estão usando droga também, e ele, para se inserir naquele grupo, ele acaba, eu vou usar droga também, porque senão o grupo não me aceita. E esse é um grande erro, né? A gente tem que aprender a dizer não. E beleza, a gente tem vários amigos aí, eu também tenho vários amigos aí que foram, e tem amigos até hoje que são usuários de droga, a gente sabe, mas são pessoas assim, nós temos que saber falar não, porque a droga, nós temos 2 tipos de usuário de droga, o usuário social e o dependente químico. O usuário social é aquele que usa a droga ali numa festa, numa balada, né? E dali ele vai continuar, vai usar numa outra balada e tal. O dependente químico já é aquele que se tornou dependente, ele usa o tempo inteiro, ele já não consegue controlar mais. Mas o problema de ser usuário social, porque seu organismo a gente não manda nele. O organismo seu, você pode comer uma coisa hoje que você come a vida inteira e hoje ele te fazer mal. Então a droga, pode ser que você vá usar ela e você não vai ter controle do seu organismo, você vai se tornar um dependente químico. E se tornar um dependente químico, aí para sair é muito difícil. Então o meu maior conselho, sabe, para todos os jovens, é que diga não às drogas. A oportunidade de ter o contato com a droga, todo mundo tem, ou vai ter. Tenho certeza que vocês, se não tiveram, vão ter. Um dia alguém vai oferecer. Hoje acontece isso. Então o que a gente tem que ter é a tranquilidade, a consciência de saber que pode ser um caminho sem volta, uma decisão. A vida é feita de escolhas. E às vezes uma escolha que você vai fazer ali naquele dia de usar a droga, ela pode mudar a sua vida inteira. Vai mudar a sua vida e a da sua família inteira, que a família sofre junto. Por conta. Aí você vai perder estudo, você vai perder trabalho, você vai perder oportunidades e você não vai conseguir nem mais raciocinar, sabe? Então, por isso que é muito importante os jovens dizer não às drogas. Mas a maconha, ela não faz tanto mal assim e tal. E eu até concordo, a gente tem que quebrar alguns estigmas, né? A maconha vai te deixar doido, vai te fazer isso. Não necessariamente. Às vezes não. Mas só que depende do organismo, né? O organismo pode reagir de um jeito ou outro. Agora, qual que é o problema, por exemplo, de usar maconha? É que ela é a droga trampolim para as outras drogas. Não tem nenhum que a gente fala craqueiro, né? Usa as pessoas aí que são dependentes de crack. Você pode saber a história dele. Nenhum deles começou direto usando crack. Todos começaram com outras drogas menores. E aí, esse é o grande problema. Porque o seu organismo vai chegar a uma certa hora que ele vai te pedir mais. E você vai pular para outras drogas. E aí começa o problema. Então, meu conselho, minha sugestão, não usem drogas. Digam não, procuram entender o que é. E você pode viver sua vida normalmente sem usar droga. Normalmente. Né? Você vai pra balada do mesmo jeito, você vai curtir as meninas do mesmo jeito, as meninas vão curtir os garotos do mesmo jeito, e você vai curtir normalmente, cara. É só você saber lidar com tranquilidade com isso, que vão longe. Então, jovem, molecada aí, vocês todos aí, não usam drogas, porque não é um caminho legal. Esse é o meu principal conselho. Você tem algum conselho para dar para os nossos jovens de hoje? Ele já falou muito bem. E, além disso, estudar muito, dar valor ao estudo. Porque às vezes a gente acha assim, tô aqui na escola, isso não vai servir de nada pra mim, nunca mais eu vou usar isso. Usa, gente, serve. E assim, eu sempre dediquei na escola, eu estudei na escola pública, né? Sempre dediquei, dava o meu melhor, tentava fazer o melhor. E isso me abriu portas, porque eu cheguei aqui em Valadares, eu não conseguia entrar na faculdade, porque eu falei, vou chegar em Valadares, vou entrar na faculdade. O salário mínimo era o preço da faculdade, não tinha condições de pagar. Hoje tem muito mais facilidade do que na minha época, porque hoje tem curso online que é bem mais barato, né? Bem mais em conta, por exemplo. Mas aí eu continuei estudando para o concurso, estudava em casa, e eu fiz Enem 2 vezes. Aí eu entrei na faculdade porque eu ganhei meia bolsa no Pitágoras na época, aí eu continuei fazendo o Enem, fiz o Enem mais 2 vezes, aí
um ano e meio depois que eu estava na faculdade, eu ganhei 2 bolsas para o mesmo curso que eu estava, engenharia de produção. Eu ganhei tanto no IFMG quanto no Pitágoras ProUni. Aí eu continuei no Pitágoras ProUni e terminei a faculdade sem pagar. Ou seja, o meu estudo, toda uma dedicação que eu tive na vida, me deu um retorno financeiro, porque na época que eu trabalhava, eu ganhava na época R$600, pagava 350 de faculdade, sobrava R$250 só para me virar, entendeu? Então é isso. Nós gostaríamos de agradecer vocês por ter vindo ao nosso podcast. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, Coronel Paulo Henrique e Sargento Fernanda. E que venham mais dias, né? Poder fazer outra entrevista falando de outras coisas. Eu acho que é isso, né, gente? Obrigada. Olha, eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Papo muito legal. Vocês estão de parabéns. Esse projeto aqui é muito bacana. Pode me chamar outras vezes, que eu vou ouvir todas as vezes que me chamar. Podemos tratar de qualquer assunto, sem filtro, né? A gente conversa com tranquilidade com toda a comunidade para tirar todas as dúvidas, né? Se tiverem perguntas aí do pessoal, se vocês quiserem trazer depois pra gente, chama aqui, eu vou responder perguntas aí das pessoas, sem filtro algum, sabe? A gente tá aí até para é uma oportunidade boa, né? Que a gente tem até para mostrar o outro lado da polícia que as pessoas não conhecem. Geralmente as pessoas conhecem a polícia, aquela que está ali trabalhando, que está fazendo abordagem, que está realizando prisões, porque isso é a nossa essência, né? É o nosso trabalho. Mas nós temos muitas outras ações aí, por trás da farda tem pessoas, sabe, seres humanos com sentimentos, que sente frio, que sente calor, que tem problemas também em casa, que tem problemas diversos, e a gente faz muitas outras coisas, muitas ações sociais, enfim. A polícia ela é muito ampla, muito grande. E aí, sempre que chamar, a gente vem aqui para bater esse papo com vocês, tá bom? Então, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você.